Eu tenho acompanhado nesses últimos dias alguns casais bem de perto, né? Eu tenho acompanhado alguns casais bem de perto. Eu estou, por exemplo, acompanhando um casal onde ele não consegue se desvencilhar da pessoa com a qual ele se envolveu extraconjugalmente, e aí está provocando uma situação de estresse emocional. Ele quer sair, não consegue. Aí a esposa, certo? A mulher da aliança está sofrendo, inclusive está grávida. Aí a terceira pessoa também está sofrendo porque foi envolvida emocionalmente. Eu não sei se essa outra pessoa tem lá o marido ou não. Sabe, gente, os prejuízos emocionais são terríveis. Então, eu quero que o Espírito Santo de Deus, a partir desse momento, ministre ao seu coração de uma forma extraordinária, de uma forma extraordinária. A palavra de Deus, em Gênesis capítulo de número 2, no verso de número 24 e 25, diz: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um erro que mata um casamento é falta de comprometimento. Falta de comprometimento. Sabe, quais são os elementos que estão envolvidos no comprometimento conjugal? Quais são os elementos que estão envolvidos no comprometimento conjugal? Eu disse que casamento é uma sociedade, tá? E em uma sociedade é preciso haver comprometimento. E existem 3 elementos fundamentais envolvidos nesta sociedade. O primeiro elemento não é o comprometimento envolve sacrifício, tá? Eu vou repetir. O comprometimento envolve sacrifício. Segundo, o comprometimento envolve dedicação. Terceiro, o comprometimento envolve entrega. Se você está escrevendo, escreve aí. Sacrifício. Seria bom que todos escrevessem nos comentários aí. Sacrifício, dedicação e entrega. Tá? Comprometimento. Ele se manifesta, não é? Através do sacrifício, dedicação e entrega. Escreve aí. Sacrifício, dedicação e entrega. Se não houver comprometimento, esta sociedade morre. Eu estou me referindo à sociedade conjugal. Se não houver comprometimento, este casamento vai à falência. Se não houver comprometimento, essa relação não vinga. Então, o comprometimento envolve sacrifício, dedicação e entrega. Se você tem uma pergunta para fazer, já vai fazendo aí também no chat e a Isabela vai marcando lá para a gente responder mais para frente aqui no nosso podcast. Sem esses 3 elementos que compõem o comprometimento, o grande negócio, que é a sociedade conjugal, pode se tornar um péssimo negócio e até mesmo vir a causar um tremendo prejuízo. E não seja estritamente materialista quando pensar em prejuízo, porque há outros danos ainda piores que o prejuízo financeiro. Um casamento arruinado causa prejuízos emocionais, danos morais, estragos familiares, sociais e, dependendo da situação, até mesmo espirituais. Olha, eu vou repetir isso porque eu sei que tem muita gente... Desculpem, tem muita gente passando por isso. Um casamento arruinado causa prejuízos emocionais. Eu tenho acompanhado nesses últimos dias alguns casais bem de perto, né? Eu estou estou, por exemplo, acompanhando um casal onde
Ele não consegue se desvencilhar da pessoa com a qual ele se envolveu extraconjugalmente, e aí está provocando uma situação de estresse emocional. Ele quer sair, não consegue. Aí a esposa, certo? A mulher da aliança está sofrendo, inclusive está grávida. Aí a terceira pessoa também está sofrendo porque foi envolvida emocionalmente. Eu não sei se essa outra pessoa tem lá o marido ou não. Sabe, gente, os prejuízos emocionais são terríveis. Aí um casamento arruinado também traz problemas, danos morais. Sabe, gente, é terrível esses danos morais, estragos familiares, sociais, dependendo da situação, até mesmo danos espirituais. Por isso, cuidar bem do seu casamento e empenhar-se para que ele seja bem-sucedido é um excelente negócio em todos os sentidos. Você concorda? Não há um só empreendimento humano de sucesso que não exija sacrifício. Quem se dispõe a casar pensando ser possível manter a união sem sacrifício, não deveria casar ou não deve casar. Eu aconselho a esquecer-se desse projeto por enquanto, porque não é possível casar-se sem sacrifício. Eu estou falando, por exemplo, sobre renúncia. Renunciar é sacrificar muitas vezes a própria vontade, não é? Se desejarmos ser bem-sucedido nessa sociedade conjugal, teremos de encarar o sacrifício como um exercício diário, pessoal, intransferível. É diário porque cada dia tem as suas próprias dificuldades. Jesus mesmo disse que cada dia traz o seu próprio mal. É pessoal, porque ambos precisam sacrificar-se em favor do conjunto, em favor da sociedade. É interessante que eu sempre digo, o casamento tem 3 agendas. A agenda do marido, a agenda da esposa e a agenda do casal. A agenda da esposa é importante? É. A agenda do marido é importante? É. Mas entre a agenda da esposa e do marido, a mais importante é a agenda do casal. Então, preste atenção. É um sacrifício diário, é um sacrifício pessoal e é um sacrifício intransferível. Porque o meu sacrifício não pode ser feito pelo meu cônjuge, como o sacrifício do meu cônjuge não pode ser realizado por mim. Cada um tem a sua participação efetiva e essencial em benefício do conjunto. Então, eu não posso, preste atenção, eu não posso transferir o meu sacrifício. Por isso que é diário, pessoal e intransferível. É intransferível. Eu tenho que sacrificar minha vontade, muitas vezes, meu desejo, muitas vezes, minha opinião, não é? Então, é muito importante que você entenda isso. Quando não há esse comprometimento através do sacrifício, a sociedade vai morrendo, o casamento vai minguando. Finalmente, esse compromisso envolve entrega, tá? O compromisso envolve entrega, esse comprometimento envolve entrega. Eu diria que a entrega não é um estado impossível de ser alcançado, mas que ninguém se engane. Ela só vem com o exercício diário de sacrifício e dedicação. A entrega de si em função da pessoa amada é o ponto crucial que devemos buscar. Paulo escreveu que o amor de Jesus pela igreja foi tão intenso que ele se entregou por ela. Jesus não avaliou os seus interesses, o seu status, nada de si. Ele concentrou-se na sua amada e por ela entregou-se. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, diz Paulo em Efésios 5:25. O comprometimento também envolve dedicação. E isso diz respeito ao grau de renúncia de mim mesmo. Posso dar um exemplo contrário para que você entenda o que quero dizer com isso.
Você sabe como são as pessoas egoístas? Você sabe como são as pessoas egoístas? Pessoas egoístas são aquelas que pensam exclusivamente em si e jamais se preocupam com os outros, com o bem-estar dos outros. Pessoas egoístas dedicam-se àquilo que trará benefícios pessoais, nunca aos outros. Assim, cada sócio no casamento, se pretender sucesso, não poderá pensar exclusivamente em si. Precisará se dedicar ao que trará bem-estar ao casal, ao cônjuge, ao novo corpo formado pela união em uma só carne. O nível de comprometimento que você assume faz com que você coloque os interesses do casamento acima dos seus interesses individuais. Por isso que a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 13, verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Diz assim, ó, digno de honra seja o marido, não. Digno de honra seja a esposa, não. Digno de honra seja o casal, não. Está dito assim, ó, digno de honra seja o matrimônio. Então, o matrimônio está aqui, ó. O nível de comprometimento que você assume faz com que você coloque os interesses do casamento acima dos seus interesses individuais. Muitas vezes, a gente tem que perder para os dois ganhar. Muitas vezes, um tem que ceder para os dois ganhar. Porque o casamento é o único jogo onde ou os dois ganham ou os dois perdem. Ou os dois ganham ou os dois perdem. E aí o casal fica naquela medição de força. É de Lawrence Peter o pensamento. A arte do compromisso é dividir o bolo de modo que cada um pense ter ficado com a maior parte. Eu sempre digo que um bom negócio é quando os dois saem pensando que ganharam muito. Sabe? O bom negócio é quando os dois, o vendedor e o comprador, saem dizendo, pô, fiz um grande negócio. Se algo é bom para um, mas não é bom para o casal, então não é bom para ninguém. Ah, como eu gostaria de escrever esta frase assim, ó, no espelho do banheiro de todos os casais que me seguem. Se algo é bom para um, mas não é bom para o casal, então não é bom para mais ninguém. O casamento é a prioridade, não é o indivíduo. O casal deve ser protegido, não o macho nem a fêmea. O casal deve ser o foco, não os projetos e anseios pessoais de cada sócio. Isso se chama comprometimento. Quem pensa dessa forma está comprometido com o sucesso do seu casamento. Cada um abrirá mão do que é bom somente para si. Cada um abrirá mão do que é bom somente para si, desde que não seja bom para o casamento. O casamento está acima dos interesses individuais. O casamento está acima dos interesses individuais. Eu não posso ser egoísta em relação a isso. Eu preciso estar sempre me preocupando, não só com os meus interesses, com aquilo que é importante para mim, mas com aquilo que é importante para o casamento. Então, por exemplo, se uma decisão vai me beneficiar, mas prejudicar meu casamento, estou fora. Se uma escolha vai me trazer benefícios, mas vai comprometer minha relação conjugal, estou fora. Se uma compra ou venda ou um trabalho, certo, vai ser bom para mim, mas vai prejudicar minha relação, estou fora. Porque o casamento é o único jogo onde ou os dois ganham ou os dois perdem. Ou os dois ganham ou os dois perdem. Não tem como, certo? Eu ganhar, certo? E o meu casamento, a minha esposa perder, mas meu casamento ganhar. Gente, o casamento ou os dois ganham ou os dois perdem. E o casamento precisa estar sempre acima dos interesses pessoais, dos interesses individuais. Então, a falta de comprometimento, certo? Que envolve
sacrifício, que envolve entrega, que envolve dedicação, mata o casamento. E essa é a pergunta que eu quero fazer para todos vocês que estão comigo aqui. No seu casamento, das duas partes, há sacrifício? Das duas partes, há entrega? Das duas partes, há dedicação? Porque sem sacrifício, sem entrega, sem dedicação, dificilmente esse casamento vai ser um casamento de sucesso, bem-sucedido. Bom, você já mandou sua pergunta? Agora está chegando o momento das perguntas e respostas. Eu quero chamar aqui, então, agora, a Gláucia. A Gláucia trabalha conosco no nosso ministério. A Gláucia, ela faz um trabalho muito importante. Gláucia, é uma alegria recebê-la aqui mais uma vez conosco, tá? Obrigado por ter vindo, né? Imagina, eu que agradeço. Sempre que o pastor convida, eu dou cambalhotas lá em casa. Eu gosto muito de estar aqui, de servir, de acompanhar, de aprender também. Muito obrigada. Que bom, Gláucia. A Gláucia tem feito um trabalho muito bonito com as mulheres. Né? Depois ela vai falar desse livro que ela lançou aqui, certo? E é um livro que tem abençoado muita gente. Gláucia, veja só, Ô Pedro, quando você sair do YouTube, daí eu vou só deixar aqui, tá apontando para o YouTube para quem quiser, o Instagram apontando para o YouTube para o pessoal ir para lá. Eu separei algumas perguntas aqui, Gláucia. Meu marido é insensível, ele não entende meus sentimentos, nem me fala dos seus. A maioria dos homens é assim? Olha, pastor, o que eu vejo é que o homem tem muita dificuldade de entender a linguagem da mulher. Né? E aqui o que acontece? Com certeza, né, as mulheres que estão ouvindo, né, esse podcast aqui, os homens também, já devem ter ouvido que homens são racionais e mulheres são emocionais. Eu entendo que o grande problema é que falta para a mulher uma sabedoria, uma instrução de como trazer os assuntos, de como colocar aquilo que ela quer conversar, né? De saber usar as palavras certas, de não chegar já na conversa com aquele tom de voz choroso, né? O homem olha, meu Deus, o que está acontecendo? Não faz sentido nenhum para ele, às vezes, essa emoção tão aflorada. E eu vejo que essa é a grande, né? Uma das grandes dificuldades dessa conversa e dessa compreensão entre o casal. Do marido entender o que a esposa está sentindo, dela também se fazer entender, dela entender o universo, o mundo dele. E eu acho que vai meio por aí, né? Essa diferença comum, né, entre homens e mulheres, que é até o funcionamento do cérebro, né? Mulheres são mais emocionais, utilizam mais o lado direito do cérebro e o marido mais o lado esquerdo, que é o lado racional, né? Os homens, né, de uma maneira geral. É o que você falou, né? E é interessante que as mulheres, elas falam o que estão sentindo e os homens falam o que estão pensando. Né? Então, não é que o marido, às vezes, é insensível, ele é mais racional. Né? Agora, os maridos precisam aprender a falar dos seus sentimentos. Aonde é que eu penso que está o erro? E aqui vai uma orientação para os pais. Às vezes, os pais criam os meninos de forma errada. Não, homem que homem não chora. Não é? Homem que homem... Gente, todo homem tem um lado feminino, que não significa afeminado. Né? Então, nós homens precisamos aprender a falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Isso é uma necessidade. Agora tem uma outra pergunta aqui, Gláucia. Como posso fazer com que meu marido se relacione comigo emocionalmente, porque ele é tão misterioso? Por que ele é tão misterioso? Por quê, né? Tem que entender por que ele é tão misterioso. Será que talvez ele não seja uma pessoa
mais contida, que a vida dele é um livro fechado, ele aprendeu, e é do temperamento dele também, né? Tem um mundo na cabeça dele ali acontecendo, né, de coisas, e ele não é dado a falar, a compartilhar, enfim, com as pessoas. Ele cresceu com esse hábito, né? E você talvez tenha um perfil diferente, sua vida é um livro aberto, né? Você fala tudo que sente, você conversa com todo mundo, e talvez você o esteja julgando como misterioso e seja apenas uma diferença aí de temperamento. Agora, eu não sei que nível de mistério, minha amada, você está falando, né? Há que se entender do que se trata esses mistérios para a gente poder dar aqui uma opinião mais assertiva. Agora, entre marido e mulher, eu penso, pastor, e eu acredito que essa também seja a sua opinião, não pode haver segredos, né? Não pode haver segredos. Não pode. Porque se como eu estou falando aqui, é uma sociedade, certo? Vamos supor, se o Marcão é meu sócio, eu não posso, dentro da empresa, ter gavetas aonde ele não possa ter acesso, a um cofre que o sócio não pode ter acesso, sala que o sócio não pode ter acesso. Tem alguma coisa errada aí. Eu acho que 2 sócios de uma empresa, ele tem acesso a todas as salas. Ele tem acesso a todas as gavetas que diz respeito à empresa. Não estou falando se na mesa do sócio tem uma gaveta onde ele guarda suas coisas pessoais. Não, aí eu não posso ter acesso. Mas no armário onde ficam os documentos da sociedade, no cofre onde ficam os recursos da sociedade, o sócio tem acesso. Então, quando há muito mistério num casamento, tem alguma coisa errada, não é? Mas aqui, será que a maioria dos homens tem dificuldade em comunicar seus sentimentos íntimos às esposas? O que você sugere para ajudar o nosso problema de comunicação? E aí, fala um pouquinho, porque eu penso que a maioria dos homens tem dificuldade de entender as mulheres porque elas são emotivas e eu já ouvi muito isso. Olha, meu marido conversa na igreja, meu marido conversa no futebol, meu marido conversa no trabalho, meu marido conversa na vizinhança, né? Até como é que chama ele? Aquele filósofo, Pedro, que a gente gosta de ouvir, não é Mário Cortella, o outro. Calabres? Não é o Calabres, o Calabres ele é na área de neurociência. Karnal. Até o Karnal estava falando um negócio ontem, né? Ele falou assim, que eu ouvi ele falar numa gravaçãozinha de um vídeo ontem, ele falou assim, nós, sem ter consciência, somos heterossexuais, mas no comportamento, em relação à esposa, nós somos homoafetivos. Por quê? Porque nós amamos a esposa como heterossexual, mas gostamos de conversar com os homens. E não conversamos com a esposa. Interessante. Então, ele diz assim, a nossa boa conversa é com os nossos amigos. Mas nós somos heterossexuais no amor para com a esposa. Mas o bom papo mesmo acontece com os homens. E a gente precisa aprender a mudar isso também, né? Pastor, é um desafio, viu? E eu vou contar aqui um pouquinho da minha experiência como terapeuta de mulheres, né? Atendo muitas mulheres e geralmente é uma queixa, né, que elas trazem. E aí o que eu falo, né? Geralmente acontece 2 coisas. Primeiro, a forma como ela está se comunicando, ele não consegue, são frequências diferentes, porque ela fala o tempo inteiro, né, com a emoção muito aflorada, e o homem tem essa dificuldade para entender. E uma outra questão também que eu vejo, pastor, sobre isso, é que a escuta da mulher, geralmente, não é aquela escuta da amiga. Ela sempre está julgando. Ela sempre que o homem traz alguma coisa, ela está julgando a fala, julgando o comportamento, exigindo algumas coisas. Ela não está tendo aí, né, a entrega, ela não está sendo a amiga de muitas vezes ouvir, né, enxergar e ouvir coisas que ela não está gostando e ela saber se posicionar de uma maneira a não repelir, né, não criticar, não colocar esse homem com o desejo de conversar com todo mundo, menos com ela, porque com ela ele vai ser julgado, ele vai ser crucificado, ele vai ser exposto, vai ser retalhado. Então, na minha experiência em atendimento, né, com mulheres, eu vejo muito essa causa. Ou ela não está sabendo comunicar de uma forma mais racional, facilitando para esse marido, né, a compreensão do que ela está falando, e para ele é difícil acessar isso,
Eu tive até um caso de um casal onde o marido, a queixa dela, todas as vezes que nós vamos conversar e eu começo a chorar, ele fica me olhando, ele vira as costas e me deixa chorando sozinha. E ela extremamente magoada, né, com essa atitude dele. E ele simplesmente me olhou e disse: Gláucia, eu não sei o que fazer com aquela mulher chorando diante de mim. Não combina, né? E eu fico desesperado, sem saber o que falar, porque tudo que eu falo, quanto mais eu falo, mais ela chora. Então eu saio desse ambiente porque, para mim, eu não sei o que fazer, eu me sinto limitado. Né? Então, o que eu vejo é isso, né? A mulher não saber colocar uma comunicação para facilitar o entendimento do marido, e o segundo grande motivo aí é que ela não ouve como amiga, ela não ouve com tolerância, ela não ouve com paciência, ela ouve muito com a crítica, e ninguém gosta de ouvir crítica. É óbvio que seu marido vai querer dividir com todo mundo, exatamente, menos com você. E uma coisa também é que eu penso que as mulheres precisam aprender. Eu tenho dito com muita frequência que as nossas emoções são as lentes através das quais a gente interpreta tudo na vida. Então eu não vejo as coisas como elas são. Eu vejo as coisas como eu estou. Né? Então, dependendo de como eu estou emocionalmente, eu enxergo o dia. Por exemplo, se eu estou bem emocionalmente, mesmo que o dia esteja nublado, eu falo, poxa, esse tempinho é delicioso para a gente tirar uma soneca. Eu sempre vou ver o lado bom, né? E tá chovendo, e falo, meu Deus, que delícia. Tá fazendo sol, hoje que sol maravilhoso, né? Vitamina D. Mas se eu não estou bem emocionalmente, o dia pode estar ensolarado. Eu vou reclamar, meu Deus, que calor, que coisa horrível, né? Eu odeio calor, sabe? Então, na verdade, não é o calor, não é o nublado, não é o frio, é você. Então, agora, o que acontece? Eu tenho visto isso com frequência. Inclusive, eu estou acompanhando um casamento que está acabando. Por quê? Porque a mulher, ela está interpretando tudo o que o marido fala a partir das suas emoções. Então, por exemplo, ele dá uma opinião, ela acha que ele está se intrometendo onde não deveria. Ele vai tentar explicar e está dando uma aula porque quer ser professor. Aí ele pede uma coisa, não, ele é patrão, ele está mandando. Ou seja, tudo ela faz uma leitura errada. Se ele fala, por exemplo, assim, querida, por que você não faz aquele penteado que você fez lá no casamento do João? Né? Está me chamando de descabelada, entendeu? Já está dizendo que eu estou horrível. Quer dizer, ela não consegue interpretar de forma positiva nada. Aí o marido vai chegar uma hora que ele explode. Aí chega uma hora, ou se fecha. Eu conheci um marido que ele se calou. Ele se calou e ele decidiu não falar mais nada. Sim, ok, não, beleza, então, não, você está certa. Ele decidiu, aí virou uma guerra fria. Acabou o casamento, se separaram. Então, a mulher, nesse aspecto, a Rose, ela lida muito bem com essa situação, entendeu? Ela entende, eu também entendo. Às vezes a Rose fala algumas coisas para mim que eu entendo. Fala, não é para o meu mal, é para o meu bem. Ela está querendo me ajudar. E ela, mesma coisa, meu marido está querendo me ajudar. Então, a gente consegue até ter conversas difíceis, como, poxa, Rose, você está um pouquinho acima do peso. Ela não ouviu, você está gorda. Porque quando a mulher não entende e interpreta tudo de forma negativa, ela está me chamando de gorda. Você está me chamando de gorda, já está de olho da vizinha. Quer dizer, tudo errado. Peraí, se meu marido está falando que estou um pouco acima do peso e ele está até querendo me ajudar a fazer comigo uma dieta, que legal, eu vou fazer. Então, eu acho que as mulheres precisam parar de interpretar tudo a partir do seu estado emocional negativo. Você não acha? Pastor, eu acho, e eu acho que isso acontece com os homens também, viu? Eu acho que a recíproca é verdadeira e falta aqui uma percepção dos casais de entender, né, o que é o ser uma só carne, o que é não andar sozinho e ter o outro do lado para te ajudar. Eu tenho falado muito sobre isso com os casais lá na salinha do aconselhamento, no SOS Casamento Curado, para que eles entendam, né, e saber caminhar um com o outro, olhando a nudez do outro. Sim, e sabendo que quem tem que falar e chamar atenção e ajudar é o cônjuge que está ali do lado, né? Então, quando você
olha para o casamento entendendo o que é ser uma só carne, né? E que você está ali para ajudar a outra pessoa nas debilidades, porque você também precisa de ajuda, você vai falar e o outro vai ouvir e ter um ouvido, sabe, um filtro ali para entender que o outro não quer ser melhor, que o outro não quer te diminuir, que o outro não está com o olho fora do casamento, está ali contribuindo, né? Só que a crítica é difícil de você ouvir. É preciso ter humildade, né, para você ouvir, para você saber o que fazer com isso, saber também colocar para o outro de uma forma carinhosa, né, de uma forma respeitosa, e que ambos entendam que estão ali para serem espelho um na vida do outro, né, para dizer, meu bem, olha, isso aqui não tá legal, e você aceitar de boa, e quando também você falar, a outra pessoa entender. Quando o casal, pastor, descobre essa química, como fica mais fácil, né, a convivência. E como outra ganha coisa, o casamento. Eu tenho dito para vários casais, Gláucia, uma outra coisa que principalmente as mulheres precisam entender. Nada que soe imposição funciona. Entendeu? Eu penso que a sugestão ela funciona muito mais do que a imposição. Por exemplo, suponhamos, certo? Suponhamos que eu dei uma carona, certo? Vamos supor, a Lucilene é uma pessoa que nos ajuda lá em casa, né? Suponhamos que estava chovendo e a Lucilene estava saindo de casa e indo para o ponto, certo? E ela estava sem guarda-chuva, sem sobrinha. Eu, compadecido da Lucilene, falei, Lucilene, deixa eu te levar lá. Só que quando eu estou levando a Lucilene, a minha esposa vem descendo de carro e vê. Ela tem várias formas de falar para mim sobre essa questão, certo? Tá chovendo, mas ficaria mais fácil se você fosse buscar um guarda-chuva para ela e desse um guarda-chuva. Ou então, olha, ela poderia falar assim, não quero mais que você carregue a Lucilene no carro. Não quero mais. Isso é imposição. Certo? Agora, se ela fala assim, Jô, no momento certo, na hora certa, Jô, não é prudente, certo? Não é prudente, não é sensato. Eu sei, eu confio em você, confio na Lucilene, ela trabalha com a gente há tanto tempo, é uma pessoa de extrema confiança, mas uma outra pessoa que vê pode fazer uma interpretação errada. Você não acha que o que você fez foi um pouquinho falta de prudência? Olha a diferença da imposição. Não quero mais. Não funciona. Não funciona. Aí tem marido que fala, bom, quem manda na minha vida sou eu. Tudo errado, tá tudo errado. Quem manda na minha vida sou eu, o carro é meu e você me conhece. Você tá me chamando de sem vergonha, de safado? Se eu quisesse pegar alguém, minha filha, você acha que... Aí havia aquele rolo. Então, muitas vezes, falta essa sabedoria. Primeiro, na hora certa, no lugar certo, falar da maneira certa. Claro, se a minha esposa chega para mim e fala, Jô, você não acha que você faltou um pouco, não imprudente, mas faltou um pouco de prudência. Se uma outra pessoa vê, não fica bom, você tem um nome a zelar. Rose, não vai acontecer mais. Você está certa. Acabou. Agora, eu conheço tantas histórias que por questões muito menores, as pessoas arrumam uma confusão por falta dessa sabedoria para falar. Olha, pastor, eu queria... Mulheres que estão aqui ouvindo essa frase, é um homem comunicando para vocês a forma de lidar com outro homem, né? Com o seu marido. Não seja impositiva. Quanto mais você impõe a sua opinião, quanto mais você dita regras, quanto mais você diz eu quero assim, não quero assado, faça isso, faça aquilo, mais o coração do seu marido vai se fechar para você. Não é assim que a gente ganha, né? O pastor está aqui dando uma aula, gente. Seja sábia, saiba o momento certo de falar e traga a situação de uma forma leve, né? Comunique para ele o que você viu, né? Comunique para ele que danos aquilo pode causar para ele mesmo, para a família, para o casamento, né? Seja carinhosa na maneira de falar, tenha jeito, tenha sabedoria, mansidão, equilíbrio, ok? Se vocês aprenderem essa chave aqui, eu posso garantir que muitos dos seus problemas dentro da sua vida conjugal vão cessar.
porque o pastor Josué, ele ensina para a gente lá no SOS, alguns momentos, né, ele dá essa aula sobre como a mulher ganhar o coração do marido, e ele fala que o homem, ele é movido, nós precisamos todos os dias colocar uma medalha, né, no peito dos nossos maridos, né? E isso é uma chave, pastor, é uma outra chave poderosa, né? O elogio, o você estar sempre validando, sempre reconhecendo, né, o papel, a importância, né, e as qualidades que o seu marido tem. Então fica aí a dica, se eu fosse você, anotava, colava em algum lugar, lia isso todos os dias e que isso virasse uma cartilha para você. Não é uma mudança de comportamento, pastor, da hora, sabe, do dia para a noite. E uma outra coisa, né? tem gente falando aqui, pô, mas você só fala para mulher. Então deixa eu falar uma coisa para os homens, porque tem muitos homens me assistindo aqui também. Se existe uma coisa que as mulheres não querem, as mulheres não precisam, é de delegado, juiz ou professor. Né? A mulher não quer o marido professor, nem o marido delegado, nem o marido patrão, e nem juiz. A mulher não quer. Eu aprendi que tudo que a mulher quer é um ouvido, certo? Para ser escutada, né? E compreendida. Se você não falar nada, mas você ouvir com atenção e só dizer assim, imagina a sua dor. Imagina como você não está sofrendo com isso. Só isso. Agora, se você for querer dar uma aula, aí fala, mas eu não estou pedindo uma aula. Se você querer dar uma assim de juiz também... Não. Por exemplo, às vezes a mulher vem e conta o problema da empresa. Eu sofri, né? Começa a chorar. Puxa vida, hoje lá o meu supervisor, não sei o quê, depois uma menina que dizia que era minha amiga, me entregou, sei lá, e tal, e conta. Aí ele diz assim, eu não sei o que você está fazendo, mas sai do serviço, pô. Mas ele não pediu, certo? Para ele dar uma opinião, principalmente como essa. Tá? Então... Na maioria das vezes, quando as mulheres vêm compartilhar com a gente, não é? Às vezes até com o conselheiro mesmo, às vezes ela nem vem buscar um conselho, ela vem buscar um ouvido. Verdade. É por isso que já aconteceu, Glaucia, de uma mulher vir na minha sala e ela falou 40 minutos. E eu não falei nada. Ela falou 40 minutos. Quando terminou de falar, falou, pastor, obrigado, viu? Estou saindo daqui abençoada. Obrigado por tudo. Mas por quê, irmã? Não falei nada. Entendeu? Eu pensei, né? Não falei nada. Eu falei, não, mas tá tudo certo, já entendi, já resolvi aqui no meu coração e tal. O que ela queria? Ela queria alguém que ouvisse, não para julgar, não para interpretar, mas simplesmente para compreender ela. Ela precisava falar, certo? Então, às vezes o homem, em vez de ouvir com atenção, preocupado, sentir a dor da esposa, ouvir com o coração e depois, sabiamente, se ela pedir, falar assim, o que você acha? Aí você ainda tem que pensar bastante, hein, para dar a resposta. Porque dependendo da resposta, ela vai entender também como você está querendo ser professor, delegado, juiz, patrão e tal. Ainda tem que pensar bem. E quanto menos falar nessa hora, é melhor. Porque ela queria mais mesmo que você ouvisse ela. Pronto. Aí acabou. Agora tem homem que já quer, entendeu? Já quer dar aula, tem homem que quer dar direcionamento, e às vezes tudo o contrário do que ela pensa. Na verdade. Então o homem precisa aprender a ouvir também. Mas tem uma outra pergunta aqui, Glaucia. Minha autoestima é muito baixa. Como posso me sentir bem, a meu próprio respeito, aceitar e amar a mim mesma? Você precisa se conhecer. Né? Você precisa olhar para dentro de você, você precisa submeter esses sentimentos, né, a Jesus, e começar a olhar para você, entender que você é a imagem e semelhança do Criador, que há habilidades em você e várias coisas que foi colocada pelo próprio Deus para um determinado fim, né, que você é importante, que você tem valor. Tudo isso que eu estou falando aqui talvez sejam coisas que você já ouviu, já leu em algum lugar e está apenas no campo da razão, né? Você não sentiu, não internalizou isso. Então, talvez você precise aí de uma ajuda terapêutica, né, para acessar algumas coisas na sua história, talvez coisas que você ouviu, que você viveu e significou da pior forma, para você ressignificar essas histórias, o seu passado, sua trajetória, para você entender a sua filiação, né, entender que você é uma princesa do Senhor, que você é única, ok? E não tenha medo, né, de buscar essa ajuda, de, enfim, procurar um terapeuta, uma psicóloga, para lhe ajudar a vencer isso aí.
Pastor, eu queria só falar aqui, a gente sempre ouve, né, alguns comentários nas suas lives, nos podcasts, falando sobre, mas o senhor só fala para mulheres, né? Eu acho bom a gente deixar claro o seguinte, eu particularmente, eu não falo para homens, eu falo para mulheres. O público do pastor Josué, né, na sua grande maioria, ele é composto por mulheres. Então é por isso que a gente fala muito, né, para as mulheres. E uma outra questão também, pastor, que eu quero colocar aqui, é que eu tenho entendido, por livros que eu tenho lido, por situações que eu vivi e tenho vivido na minha vida pessoal, nesse exato momento, é o seguinte, quando a mulher ela está bem posicionada, quando ela sabe quem ela é, quando ela ocupa o papel que precisa ocupar dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, ela é capaz de mudar ambientes, ela é capaz de mudar realidades, com o comportamento certo, com oração, ok? Com uma palavra profética sobre o seu marido, sobre a sua casa. A mulher tem esse papel, esse poder. Então, é por isso que a gente fala para a mulher, porque quando ela está bem posicionada, pastor, muda completamente o cenário. Então, às vezes, o homem ele não tem esse tempo de estar aqui, como você está aí no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, com seu fone, na condução, ouvindo uma instrução. Né? E a mulher, por ter a sensibilidade, a emoção mais aflorada, ela tem o coração aberto e é ela, gente, é ela que busca, sabe, a resposta, a solução, ela que identifica o problema, é ela que se importa, é ela que está com a mente mais aberta e Deus nos criou com essa competência, né? Não para a gente ficar reclamando, tudo sou eu, tudo nas minhas costas, não, é porque Deus nos deu essa capacidade de termos essa sensibilidade e essa, sabe, habilidade de olhar, de perceber, de trazer o tom certo, de ajudar, né, de trazer o conselho, de estar ali clamando, intercedendo pela sua família. Acredite, viu, mulher, no que eu estou dizendo aqui. Ela fala, né, minha autoestima é muito baixa. É muito interessante também, né, Glaucia, a gente entender que a nossa autoestima e autoimagem, ela foi formada a partir daquilo que nós ouvimos das figuras de autoridade, sim, pai, sim. mãe, né? Então, quais são as crenças que foram plantadas em você que está determinando a maneira como você se enxerga, né? Como você se enxerga. Aí, se você não tem clareza da sua identidade em Deus, você vai ter problema, né? Você vai ter problema. Aí você vai viver uma vida de comparação, né? Eu sempre digo que eu não me comparo a ninguém, eu me comparo à minha versão de ontem. Eu quero ser melhor do que a minha versão de ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que a minha versão de hoje. Então, a minha comparação é comigo mesmo, entendeu? Por quê? Não dá para eu me comparar ao outro, porque eu não conheço os bastidores, né? Alguém disse assim, ó, você não pode fazer uma comparação a partir do palco se você não conhece os bastidores, não é? Porque, às vezes, o que ele é hoje em público custou-lhe muito caro lá no seu secreto, lá nos bastidores. Então, não tem como você se comparar, certo? Até porque também hoje, em tempos de redes sociais, muita coisa é mentira. Não é? Muita coisa é mentira, é tudo editado, é tudo com filtro, não é? As mulheres, na maioria das vezes, não postam uma fotografia na cozinha com um vental, com o cabelo assim meio que amarrado, certo? E posta, né? E um versículo embaixo, né? Não faz isso, né? A maioria, não é? Inclusive, eu estava vendo um aplicativo, não é, que ele dá um contorno no corpo do homem e aí coloca assim uma barriga tanquinho. Gente, para que serve isso? Isso é mentira, isso é engano. Uma vez eu vi o Instagram de uma cantora, quem olha assim pensa que ela tem 18 anos. Quando eu a vi pessoalmente, não tem nada a ver, é muito filtro, é muita edição, é muita mentira. Você está me entendendo? Então, a sua autoestima,
ela precisa, primeiro de tudo, estar fundamentada na sua identidade. Quem você é em Deus. Ponto. Quem você é em Deus. Como Deus te vê. Certo? Você precisa se enxergar como Deus te vê. Porque quando eu me vejo, quando Deus me vê, Deus não me vê, certo? Como cliente, nem como paciente, nem como número, entendeu? Deus me vê como filho, certo? E ser filho de Deus não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, eu quero que você entenda, você precisa resolver sua questão de identidade. Porque quando você tem consciência de quem você é em Deus, você para de se comparar a qualquer outro. E aí, mesmo que você se cuide, não é um culto ao corpo, não é? Não é aquela preocupação doentia que continua sendo comparação. Porque se eu estou muito preocupado ao ponto de perder a paz por causa da minha barriga, significa que eu estou vivendo de comparação. O que vão dizer? O que vão pensar? Afinal de contas, a outra. Aí você não vive. Mas tem uma outra pergunta aqui, ó. Como deixar de me comparar com mulheres e sentir-se inadequado? Já falei sobre isso. Vamos dar um pulo aqui. Como posso ser saudavelmente independente e também saudável no relacionamento conjugal? Olha, pastor, essa é uma pergunta que rende um podcast inteiro, viu? Porque as mulheres, os casais de uma maneira geral, né, fazem uma grande misturada. Quando se fala em ser uma só carne, as pessoas acham que é você perder a sua individualidade, né? E aí fica tudo junto e misturado e você, enfim, perde, né? Perde a sua individualidade. Eu acredito que você, mulher, pode trabalhar fora, ter, né, o seu grupo de relacionamentos, amigas, né? Pessoas com quem você conversa, toma um chá, sai, visitar a casa da sua família, o seu marido também, desde que isso seja de consentimento mútuo, que não haja segredos, né? Que ambos concordem com o círculo de amizade, com os lugares que frequenta, com o emprego, né, um do outro, que isso não traga prejuízos para o casamento, mas precisa ser algo conversado. Porque eu vejo muitos casais se confundirem, mulheres principalmente, que entendem e acham que ser virtuosa é abrir mão de quem ela é para viver a vida do marido, exclusivamente. Né? Eu aprendo muito com a pastora Rose, embora seja uma mulher que lhe acompanhou ministerialmente a vida inteira, né? Lhe acompanha, né, até hoje, está sempre lá, firme e forte, o dia inteiro ali. Ela está ali conversando, atende, resolve uma coisa, resolve outra, sempre nos bastidores, mas ela não deixa de fazer o crochê dela, não deixa de fazer, de chamar as amigas lá para fazer montar o quebra-cabeça. Ela não deixa de cuidar das suculentas, né? Ela não deixa de ter vida própria, né? Apesar de estar ali ajudando e extremamente envolvida. Então, eu acho que precisa manter o equilíbrio, você manter a sua individualidade sem que isso comprometa, né, a relação. Né? Tem que haver conversa, apoio mútuo, ok? Eu acho que é meio por aí. Você não acha, pastor? Sim, e também, né, Glaucia? Sabe, gente, é tão simples. A gente aqui complica. Né? A gente complica. Quando perguntam para mim assim, ô Josué, lá na sua casa, quem é que manda? Tá? Eu sempre falo, na minha casa quem manda é o amor, entendeu? É o amor que manda. O amor que fala mais alto, entendeu? Então, quando o amor manda, cada um sabe o seu papel. E quando cada um sabe com clareza o seu papel, cada um sabe até onde pode ir. Limite, né? E até onde o outro pode vir, acabou, certo? Então, por exemplo, eu sei qual é o meu papel. Meu papel é ser o líder, e ser líder é ser exemplo. Exemplo de humildade, exemplo de cooperação, exemplo de sacrifício, exemplo da entrega. Então, ser líder é ser o exemplo, certo? Então, e como líder, eu sou protetor, eu sou provedor e aquele que dá direção. Pronto. Agora, a minha esposa, qual é o papel dela? À luz da Bíblia, é ser uma auxiliadora sábia, uma auxiliadora idônea. E aí a Bíblia diz, o homem governa, a mulher edifica, certo? Então, quando a mulher quando o homem governa bem, a mulher edifica bem.
E aí, gente, não tem briga. Por quê? Porque um faz tudo para que o outro, no seu papel, faça bem. Então, veja só, minha esposa me ajuda a ser um bom líder. E eu ajudo ela a ser uma boa auxiliadora idônea. Acabou o problema. Então, aí acabou o problema. Aí você toma café junto, você janta junto, você lava a louça junto, você seca não tem a louça conflito, junto. né? Não tem conflito. Por quê? Porque um está torcendo pelo outro. Sabe? Eu digo para os casais assim, sabe por que eu me dou bem com a minha esposa? Porque eu decidi fazer ela feliz. Sabe por que ela se dá bem comigo? Porque ela decidiu fazer eu feliz. Então, quando a gente decide fazer o outro feliz e o outro decide fazer o outro feliz, o resultado final, gente, é felicidade. E a felicidade é uma escolha. O grande problema é que a gente fica preso a coisas pequenas, sabe? A gente não aprendeu. O pastor Jeremias diz, tem uma frase que o casal precisa carregar. Deixa para lá. Ah, deixa para lá, irmão, deixa para lá. Isso não vai me deixar nem mais rico, nem mais pobre, deixa para lá. Isso não vai alterar nada, deixa para lá. Você está me entendendo? Deixa para lá. É interessante que um dia minha esposa, eu acho que eu estava atrasando numa questão e ela tomou a decisão por conta dela. Ô, gente, se nos deram um like aí, eu estou vendo aqui, está com 666 likes e mais de 1.000 pessoas no nosso podcast. Dá um like aí, irmã. Ô, irmão, dá um like aí. Ajuda a gente a levar essa mensagem para mais longe. Ajuda aí o robô do YouTube a entender que o nosso canal é importante, que o nosso canal é relevante. Dá um like aí. Vai todo mundo dando um like aí agora. Vamos lá, todo mundo dando um like, certo? Isso. Aí a Rose contratou o pintor, comprou as tintas, mandou pintar a casa e eu só vendo. E eu não estou sabendo de nada. Entendeu? Aí eu falei, vou deixar, né? Aí também não falei nada, aí o pintor foi lá, pintou a casa, aí ela coordenou tudo, e foi pintando e pintando e pintando, e terminou de pintar. Quando passou, eu falei, ó, ficou linda, ficou legal, eu gostei da sua atitude, só que me avisa. Me avisa que você vai pintar a casa e tal. Mas não arrumei confusão, não briguei. Não, só falei para você, da próxima vez você só me avisa, só que você vai pintar a casa, entendeu? Certo? Você vai pintar. Mas sem problema, sabe por quê? Eu vi o lado bom, foi uma iniciativa, ela foi proativa, ela fez no momento em que nós podíamos fazer, ela convidou quem eu conhecia lá para pintar a casa e ficou muito bom, por sinal. Você tá vendo? Não precisa, agora tem homem que briga, fica um mês sem conversar, arruma uma confusão, eu também vou fazer agora sem te falar, e faz aquele rolo. Gente, quando o amor fala mais alto, a gente vê a intenção por trás, e a intenção foi ajudar, às vezes da forma não muito certa, mas foi ajudar, foi cooperar. Quando a gente aprende a fazer essa leitura, muda tudo, entendeu? Muda tudo. Então, irmã, presta atenção. O céu ou o inferno é você quem constrói. Entendeu? O céu ou o inferno é você quem constrói. Glaucia, vamos falar um pouquinho do seu livro agora, mas eu quero que primeiro, Pedro, coloque aí o endereço, não é? O perfil aí, como é que chama? É endereço mesmo no Instagram? Sim. É o endereço aí, @Glaucia Rocha, né? Isso. Rochas. Com S no final. Esse S é do marido, não pode faltar. É do solto. É do solto. Exatamente. É verdade. Então coloca aí na telinha. Você deve seguir a Glaucia. A Glaucia faz um trabalho muito bom. E ela também é terapeuta de casal, de mulheres. Se você quer contratá-la, tá, para ela te ajudar em alguma demanda que tenha a ver aí com o seu universo feminino, irmã, pode falar lá no seu... Manda um direct para ela e tal. Tem como colocar aí, Pedro? Tá colocando. Beleza. E vocês também colocam aí no chat, o meu pessoal aí, a Isabela. Coloca aí, Glaucia Rocha e tal. Glaucia, fala um pouquinho do seu livro. Então, pastor, esse livro, ele nasceu de uma dor, né? Que eu carregava por muitos anos, desde que eu me entendo por gente, eu frequento a igreja evangélica e a partir da adolescência, né, comecei a enfrentar essas questões, né, que todas nós mulheres aí enfrentamos, de comportamento, de que rumo tomar, o que é certo, o que é errado, esse anseio por servir, né, no ministério, por fazer a vontade de Deus. Depois veio o casamento, criação de filhos, qual é o comportamento de uma esposa sábia, né, como é ser uma mãe, né, de excelência. E fato, pastor, é que eu perco, quando eu digo a dor, né, ele é fruto de uma dor, é porque eu frequentava muitos eventos na igreja, e a igreja oferece muitos eventos para mulheres em busca de algumas respostas claras, coisas práticas, né, que me dissessem o que fazer, como ser uma esposa melhor, como ser uma mãe de excelência, como ser uma dona de casa melhor.
E a verdade é que os eventos eram uma bênção, a gente ouvia, né, muitas palavras, principalmente sobre o comportamento, né, o que nós temos que ser a mulher virtuosa de Provérbios 14, Provérbios 31. A gente ouve muito isso, mas me faltava instrução prática, né, do que fazer, de como modificar comportamentos, de que eu precisava acessar algumas coisas da minha história, curar algumas feridas da minha alma, entender qual era o meu papel. Então, um belo dia, pastor, eu me deparei com um livro falando sobre inteligência emocional. Esse livro me trouxe respostas que eu buscava há anos, e a partir dali eu comecei a entender como obter o comportamento e os resultados da mulher virtuosa que a Bíblia nos ensina, né? Porque até então era muita teoria, tenho que ser, eu vou confessar aqui que eu tinha uma certa, rixa com essa mulher virtuosa, porque eu não entendia como é que podia ter aquilo tudo, com tantas demandas que nós mulheres temos, com tantas coisas para lidar internamente. Então esse livro é fruto dessa dor. No dia que eu descobri a inteligência emocional, que é algo que está dentro de todas nós. Gente, estou falando de inteligência emocional, estou falando de frutos do Espírito Santo, estou falando de uma vida de profundidade com Deus, estou falando de acessarmos a sabedoria que o próprio livro de Provérbios nos traz, né? E quando eu entendi isso, eu comecei a entender o que estava naquelas entrelinhas, a acessar, a olhar para dentro de mim, tive um encontro com a pessoa do Espírito Santo que mora aqui dentro, que mora aí dentro de você também. E aí começou, pastor, a metanoia e uma transformação. E esse livro são dicas práticas, né? São segredos espirituais de uma mulher sábia. O que fazer, como se comportar, que áreas você precisa olhar dentro de você para curar, para viver a cura, para você começar a exalar o bom perfume de Cristo e que as pessoas te olhem, nossa, ali tem um antes e depois, né? Ali vai uma mulher sábia. Então o livro é muito prático, é um livro fininho, para você que não tem hábito de leitura, não tem dificuldade, é uma linguagem tão simples como eu estou conversando aqui com você. E nós lançamos o livro, né, pastor, lá no Encontro Nacional de Mulheres em Águas de Lindóia, e eu tive uma querida que me chamou, assim, no dia seguinte do encontro, dizendo assim: Glaucia, eu tive um problema com o meu voo, eu precisei ficar 6 horas no aeroporto aguardando, houve um erro da companhia, e antigamente eu iria ficar extremamente chateada, já iria acionar a justiça, ia para as redes sociais, e eu vou lhe dizer, foi o tempo que eu precisava para ler o seu livro, e eu já estou chegando em casa para começar a ler o livro pela segunda vez, como me tratou, como falou meu coração, e assim eu tenho recebido, pastor, muitos depoimentos de mulheres mudando a forma de pensar, de se ver, de viver a maternidade, desempenhar os seus papéis a partir dessa observação. Que bênção! E esse livro aqui, ó, que vocês estão vendo na minha mão aqui, ó, esse livro aqui fala sobre o coração, um solo fértil, vivendo o processo, modo repouso, crescer e amadurecer, o segredo do secreto, comportamentos, decidida e posicionada. Então está aqui esse livro, ó. Você pode adquirir na nossa loja virtual. Olha aí, ó. Estão colocando já aí até o link na nossa loja virtual. Se você quiser adquirir esse livro agora, tá? Se você quiser adquirir esse livro agora, você pode acessar o nosso site através do link que está aí aparecendo na sua telinha, ok? O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres, a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã. Não saia sem dar o seu like aí, ó. Não saia sem dar o seu like. Deus abençoe e um grande abraço.